Oi, pessoal. Felipe Castelo Branco aqui de novo, mais uma vez na sede mundial de Dáquila Pesquisas, município de Corguinho, Mato Grosso do Sul. Estamos aqui no meio de uma sede, uma atividade de campo, mais de 1.000 pessoas aqui na fazenda, uma loucura. Como sempre, eu aproveito momentos de folga, não diria folga, mas de intervalos, né? E trago pessoas aqui relevantes, das antigas, para vocês saberem o que acontece, o que aconteceu, como é que é a nossa experiência toda, que a gente tem muitas pessoas de vários cantos do Brasil e do mundo, mas principalmente, não é, de todo tipo de background. Não é? Hoje eu trouxe, querida amiga Elisa Alencar, de Santos, e que vai contar a história dela, vai contar muita coisa interessante para vocês. E vamos lá, vamos começar. Primeiro, obrigado, Elisa, pelo convite. Prazer. Eu vou tirar o chiclete. Tira o chiclete. A gente esqueceu. E vamos lá. A gente veio com muito prazer. O Felipe, ele fica aqui fazendo essas lives maravilhosas, passando essa informação para todos nós, né? Mesmo nós, sendo daqui, às vezes passa batido uma pessoa que está do lado da gente que a gente não sabe determinadas informações. E ele, então, faz esse trabalho maravilhoso de nos conectar através da informação, né? Isso é maravilhoso. E eu estou em Dáquila há 22, 23 anos, fora o tempo que eu não estava em Dáquila, mas eu fazia contato lá fora, né? Então, um dia eu estava sentada nas areias de Santos, que eu amo, e sozinha, aluguei um carro, meu marido estava em negócio em São Paulo e eu resolvi descer. Sentei na areia... Mas você ainda não morava em Santos? Não morava. Tá, morava em São Paulo? Morava em São Paulo. Tá. Não morava em São Paulo. Eu morava no Rio de Janeiro. Porque é o seguinte, papai militar. Sim. Foi servir em Fortaleza, conheceu minha mãe. Alencar é de lá. Sim. E casou. Eu nasci. Em consequência, eu nasci. E aí, eu acabei de nascer, papai já estava sendo transferido para São Paulo, não tinha nenhum mês. Então, me registraram em Fortaleza e mudaram para São Paulo, tanto que eu fui batizada em São Paulo. Fomos morar na casa dos meus avós, pais do meu pai, né? Minha avó alemã e meu pai, meu avô, espanhol e alemão, misturado. E fiquei lá até os 5 anos de idade. Depois nós mudamos para uma casa muito longe da vovó, assim, 3 casas depois, sabe? E moramos lá. E até que meus pais se separaram e minha mãe resolveu voltar para a terra dela, que seria Fortaleza. Fui para Fortaleza, terminei os estudos, o colegial, terminei lá. E fiz vestibular para a Universidade Federal do Ceará, para arquitetura e urbanismo. Era uma faculdade nova, né, que tinha pouca gente, e tinha sido assim implantada por vários arquitetos que estudaram na Alemanha, outro na Suíça, outro não sei onde, Estados Unidos, e eles eram os arquitetos dali, da cidade. Então eles se reuniram, vamos montar uma faculdade de arquitetura, e montaram essa faculdade de arquitetura. Quando eu entrei, a faculdade já estava na 5ª turma, mais ou menos, e era a faculdade de arquitetura e urbanismo classe AA. Você imagina esses caras que idealizaram essa faculdade, né? Que lutaram era federal. E tinha só 20 vagas por ano. Só para fazer um parâmetro, qualquer outra faculdade que você fosse fazer o vestibular, eram 400, 500 vagas. E nela só tinha 20 vagas. Bom, eu consegui passar pela primeira vez, em 8º lugar, e fiz uma faculdade de peso. Depois de formada, eu ainda exerci um pouquinho, mas aí fui para São Paulo, para casa do papai, né? Aí fiquei lá. Conheci meu marido, fui morar em Recife. Circulou bem aí pelo meu Brasil, marido, né? Nós montamos uma construtora em Volta Redonda, porque tinha um primo dele, Sim. Que era arquiteto. Estado do Rio de Janeiro. E lá começamos essa construtora, então depois mudei para Volta Redonda. Catarina nasceu no Rio, né? Então, quando você pergunta assim, Elisa, aí fui para Santos, estava sentada na areia da praia, em Santos, vendo o pôr do sol. Falei, eu gosto muito desse lugar. Aliás, eu amo, sozinha, tá? Eu amo esse lugar. Aí alguém falou no meu ouvido direito, mude para cá.
Eu olhei, não tinha ninguém ali, né? E falei, pode repetir? Mude para cá. Eu já sabia que eram os parceiros. Já levantei dali decidida. Foi o maior bate-boca em casa, porque meu marido não sabia por que eu queria mudar para Santos. Mudamos para Santos. 7 anos depois, eu fui me candidatar. Porque os parceiros de Gemos entraram no meu quarto. Mas é que nós que temos compromisso, Felipe, deve ser com todos. Nós, mesmo que ainda não tivéssemos tido compromisso, o contato de compromisso, nós temos aquela certeza interior que alguma coisa vai acontecer, né? Então, assim, eram 3 parceiros de Gemos. Eles usavam umas camisas brancas, muito brancas. O primeiro botão aqui desabotoado, de gola, camisa convencional. Só que tinha... Só abrir um parêntese para o pessoal que não sabe, os seres de Gemos são seres de terceira dimensão, da mesma densidade nossa, que são de um outro anel do sistema Terra, mas tem uma tecnologia avançadíssima, muito mais avançada dos famosos Anunnakis, muito mais, mas são seres extremamente éticos. E, portanto, eles têm um acordo com as 49 raças dimensionais que não têm a facilidade de ficar aqui na Terra por longo tempo e tal. Os seres de Gemos, sim, porque como são carne e osso, vamos dizer assim, que nem nós, os nossos parceiros sendo muito mais sutis, não é? Mas tem essa dificuldade. Eles estão aqui para justamente facilitar o meio de campo para a gente. E é o pessoal que estava com a Elisa. Era tipo assim, 4 horas da manhã, ainda não estava claro, mas já estava quase. E entraram aqueles 3 homens, bonitos, sabe? Primeira coisa que eu notei, que o pescoço deles era, que nem o do Super-Homem, do filme, do desenho, largo e o pomo de Adão muito saliente. Né? Cabelo escuro como o meu, corte militar, camisa de manga curta e 2 bolsos grandes aqui, estranho, né? E eles falaram, seu compromisso começa aqui. Levanta dessa cama, vai se filiar a um partido político e você vai concorrer. Aí eu dizia, tá, eu vou concorrer a quê? Você vai concorrer a vereadora. Como assim eu vou concorrer a vereadora? Quanto tempo que nós estamos com essa conexão? E eu vou concorrer a vereador. Eu tinha um horror de vereador, porque todos que eu conhecia eram um horror. Então eu briguei com eles e falei, Elisa, não disseram, não fique discutindo, eles não disseram isso, mas eles deram a entender, tipo, não fique discutindo com a gente, vá para a vereança. Naquela época eu não entendia, né? É que os parceiros querem que você dê os primeiros passos e eles vêm atrás, né? Fortalecendo aquele caminhar. Então, eu falei, tá, e qual partido eu deveria? Pelo menos isso vocês podem dizer, eu já estava braba com eles. E eles disseram, PSB, PDT, nenhum servia, tudo porcaria. E eu acabei indo para o PFL. Né? Foi no PFL que tudo que eu fui eleita, eu estava no PFL, todas as andanças. Né? Fui escolhida como candidata a vereadora, já fui escolhida na primeira reunião pelo arco de alianças políticas para ser vice-prefeita com um deputado federal, que eu não vou dizer o nome aqui, mas um deputado muito conhecido, que já tinha sido 5 vezes deputado federal, cujo pai havia sido... Estou falando isso porque existe um caminhar dentro da política que te dá força, que te dá conhecimento, embasamento, e eram pessoas assim, com esse nível de embasamento e famosos, né? Então, fui escolhida para sair com ele. Detalhe, ele já tinha saído candidato a prefeito. E não foi nem para o segundo turno. Entendeu? Então, quando os parceiros me colocaram, eu cheguei para ele e falei, você é o próximo prefeito e eu sou a próxima vice-prefeita. E ele achava que, nossa, que pensamento positivo. Mas é que você já sabe que os parceiros estão atrás. Entendeu? E nós ganhamos a eleição. Né? Foi uma eleição muito difícil, porque eram três mandatos da oposição, que eu também não vou citar aqui. Sim. Né? Nós já sabemos qual é a oposição. Somos apolíticos aqui em Dáquila. E então, tínhamos que ir com um colete à prova de bala. Olha. Sabe? Para os palanques, assim. Mas foi uma coisa muito séria, muito pesada, porque Santos é o maior porto da América do Sul, né? Tem muitas multinacionais, né? Muito dinheiro corre ali,
né? Aliás, os caixões da Zema, quem mandou aqueles caixões que botam... Da FEMA, os da caixões FEMA, da FEMA. Da FEMA. No Porto de Santos tinham N containers empilhados assim, e eu, como vice-prefeita, andava dentro do porto na hora que eu quisesse. Eu gosto de andar de madrugada pela cidade. Então, eu entrava no porto de madrugada, eu percorria o porto todo ali do ladinho dos navios, voltava, olhava, às vezes a Cacá ia comigo. Mãe, aquele é caixão da FEMA, Então, gente, nossa, essa coisa horrorosa está chegando aqui. Por quê? Mas muitos, não eram poucos, né? Então, aí depois eu saí candidata no segundo mandato a federal, deputada federal, porque eu queria ter a experiência, porque a história é longa, né? Então, se você lá atrás na sua vida pregressa esteve na política, como provavelmente eu estive, nesse momento é outra história, é outro contexto, e você tem que se familiarizar, né? Se inteirar. Então eu falei, eu vou sair a deputada federal, mas isso eu achava difícil ganhar, porque eu vi os caras, né? E tinha muito arrecadação de dinheiro. Você precisava, naquela época, 20 anos atrás, isso, de 5 milhões, 6 milhões de reais para a sua campanha. Pelo menos isso. 5, 6 milhões há 20 anos atrás, hoje... 20, 30. E então eu fui assim mesmo, né? Concorri, tive um desafeto lá com o pessoal do meu partido, do PFL, a cúpula, porque não queriam me dar a vaga. Que é o seguinte, para deputado estadual, tudo bem, mas para federal, não, é fechado. Você não entra. Desconhecida, né? Chegou agora. Falei, não, eu escrevi uma carta para o Diretório Central, dizendo o diabo que nós tínhamos 30% de vagas garantidas para as mulheres e que eu exigia a minha vaga. E aí mandaram a minha vaga e eu fui concorrer. E eu tive 6, 7 mil votos, mas deve ter raspado tudo que tinha, porque ninguém sabia nem quem eu era. Mas eu tive 6, 7 mil votos. E eu estava no interior de São Paulo, sentada com vários candidatos a deputados federais, ex-prefeitos, né? Senhores, né? E aí o prefeito falou assim para mim, você está triste por quê? Eu falei, eu tive 6, 7 mil votos, acho que foi quase 7 mil. Eu disse assim, minha filha, eu fui deputado, eu já fui isso, eu já fui aquilo, fui prefeito 3 vezes da minha cidade, sabe quantos votos? E eu sou rico, sabe quantos votos eu tive? 4 mil e pouco. Fique contente com o seu 7, isso é um milagre você ter tido essa votação toda, entendeu? Aí eu fiquei mais conformada, entendeu? Mais conformado. Então foi isso. Então, Felipe, não tem assim, eu morei em vários lugares, Santos é a cidade para mim, para sempre do meu coração, né? Mas as circunstâncias espiritualistas e tudo mais da nossa caminhada me obrigaram a vir para cá. Eu fui chamada para vir para cá, sabe? Os parceiros disseram, agora você tem que ir, porque o meu marido tinha falecido, nós viemos aqui dizer para você que agora é hora de você ir, não tem mais ninguém te prendendo aqui, porque o marido estava meio ruim, assim, né? Não estava de cama nem nada, mas estava com os periquipapos. E aí ele faleceu, teve um AVC, 48 horas, tchau. E aí, 2, 3 dias depois, os parceiros já foram lá em casa. Já está na hora de você ir lá para a fazenda. E falaram com a Cacá, inclusive a Cacá, fazenda da minha tia-avó, que eu nem conheço direito, lá em Recife, são plantadores de cana-de-açúcar, né? Eu não quero ir para lá, não. Você tem que ir, não é essa fazenda, é Fazenda Projeto Portal. Na época era Projeto Portal, agora é Dáquila Pesquisas, né? E então, nós acabamos vindo para cá, aí aconteceu tudo assim. Mas como que você conheceu o Urandir? Você conheceu primeiro ele em São Paulo, Não né? conhecia o Urandir, não sabia nem que existia nada. Então como que você chegou nele? Cheguei nele assim, fui para São Paulo, não, fui com o Carlão, lembra do Carlão? Lembro do Carlão de Santos. Eu estava sentada com o controle remoto e o carro oficial, eu já não era mais vice-prefeito, o carro oficial vinha me buscar, porque eu estava numa posição lá dentro do governo, para ir representar o prefeito numa inauguração. Então, eu estava pronta para ir. Mas aí, o Carlão apareceu na televisão, olha, nós vamos ter uma palestra sobre ufologia, e se você quiser ir, só deu tempo de eu anotar o celular.
o carro já chamou, desliguei, paguei a televisão, nem sei que canal era, e fui embora. Aí, no outro dia, eu falei com a Catarina meio assim, né? Ai, mãe, de novo, você quer que eu vá para onde? Porque eu, às vezes, obrigava ela a ir comigo em alguma inauguração, alguma coisa política, entendeu? E ela odiava. Então, ela chegava, mãe, quero ir embora, já acabaram os brigadeiros, eu comi todos, entendeu? Ela era criança. Então, nós... me perdi agora um pouquinho, fala. Você estava falando que o carro oficial vinha... Veio... Peraí, agora espera 3 segundos. Carlão... Não, ela já estava no carro oficial que estava vindo para pegar você. Conta até 3 isso. mentalmente, aí continua. Então, o carro oficial parou na porta, eu entrei no carro e fui fazer o que eu tinha que fazer. Assisti a palestra do Carlão com a Cacá, e no meio da palestra tinha pouquíssimas pessoas, umas 20 só. Mas foi muito boa a apresentação dele, ele botou um telão, sabe? Uma coisa boa. E aí a Cacá falou assim, mãe, você deu uma dentro. Nossa, que alívio no meu coração, porque eu achei que ela ia me trucidar. Ela já sentiu, né? Ela falou assim, nossa, mãe, primeira vez que você dá uma dentro, né? E aí nós viemos para uma palestra em São Paulo, fomos, né? Uma palestra lá em São Paulo, e apareceu o Urandir, eu não entendia nem metade do que ele dizia, entendeu? Ele falava grego. Eu falei, Catarina, você está entendendo o que esse moço está dizendo, Catarina? Ai, mãe, estou entendendo também, mais ou menos, 50%. E tal, e aquele povo, assisti uma palestra, e eu falei para Cacá, eu nunca mais vou voltar aqui. Achando que ela ia embarcar nisso, mas ela ficou braba. Não, nós vamos, eu quero voltar, eu quero vir, eu quero voltar, quero. Nós fomos à segunda palestra, que foi um pouquinho melhor, mas nessa segunda palestra aconteceu uma coisa interessante. Todas as pessoas que estavam iam fazer um círculo encostados na parede, e o Urandir ficava ali, e cada um que passava ali tinha direito de falar alguma coisa, fazer uma pergunta ou dar um abraço. Quando eu cheguei a essa distância que eu estou de você, do Urandir, não sei o que aconteceu, entendeu? Eu tive uma vontade de abraçá-lo. Quando eu o abracei, era o céu, só tinham passarinhos, estrelas, nuvens, uma paz, sabe? E eu não queria mais largar o abraço. Falei, por que eu vou sair daqui? Tá tão bom. Fiquei abraçada com o Urandir e a fila braba. Reclamando. Catarina, mãe, que vexame, larga o Urandir atrás do Urandir. Falei, olha, Urandir, eu vou te largar com muita má vontade. Foi o abraço mais gostoso que eu recebi, de pureza, sabe? De bem-estar, de uma paz interna muito grande. Né? Foi assim que eu conheci o Urandir. E aí nós nos programamos para vir para a primeira viagem aqui, no projeto, aqui em Dáquila, que era projeto Portal. Isso. Então eu abracei o Urandir, aquela paz imensa. Minha filha, que está aqui sentada do lado, fez uma observação. Mãe, você sentiu essa paz ao abraçar o Urandir? Porque o ambiente político que você estava inserida era tão pesado, tão cáustico, tão claustrofóbico, que o abraço com o Urandir te levou para uma outra frequência, né? E você se sentiu bem desse jeito. Aí você quis voltar. Então, foi isso. Maravilha. E dali, você começou a frequentar o Projeto Portal e tal. E qual foi o passo que te trouxe a Campo Grande? Porque Elisa mora em Campo Grande já há quanto tempo? 10. 10 anos já. Imagina, eu já estou há 20 em Campo Grande, 27 em Dáquila e no Projeto Portal. Né? Você já há 10 anos morando aqui. E o que é que te fez mudar para Campo Grande também? Bom, comecei a vir para os trabalhos aqui, né? E o Urandir marcou um trabalho especial para definir os compromissos. E eu vim fora de época, né? A primeira vez que eu vi, aliás, fora de época, e ficamos, o Olávio, querido, saudoso Olávio. Nós estávamos ali perto do micro-ondas, naquela época não tinha micro-ondas, tá? É um lugar. É um lugar. E então nós ficamos ali, aquelas pessoas, tinha uma bola que estabilizava um cristal e tal, e não sei o quê, chegou a minha vez. E eu tinha que ir para sondas. Gente, você imagina ser uma pessoa de cidade, de repente você vem para o meio do mato, né? Hoje você chega aqui, tem lojinhas, naquela época não tinha nada. Há 22, 23 anos atrás. E então, fui com aquela minha lanterna, eu achei que eu tinha uma lanterna.
mas ela não servia para nada, entendeu? Era uma lanterna michuruca, para você ver se tinha uma baratinha de noite em casa, sei lá o quê. Para cá não servia para nada. O tênis era inadequado. Uma mochila muito pesada nas costas, que eu queria levar ao mundo, né? Não podia deixar nada para trás. E aí fui andando e o Urandir disse, olha, você vai andar até os parceiros falarem com você. Você vai assistir, vai ouvir pedras caindo, né? Vai ouvir algum barulho. E você ali, eles vão pedir para você parar e você vai ter a conversação. E lá fui eu, e lá nada de pedra cair, nada acontecer. Eu já tinha andado um monte e olhava aquela escuridão. Falei, meu Deus. Né? Mas você adquire uma coragem que você nem tem explicação para essa coragem. Porque se não fosse essa questão, eu jamais ia para o meio do mato que eu não conheço. Você não entendeu? conhecia, né? Mas você vai, você cria coragem. E eu fui, aí caíram aquelas pedras. Na minha concepção, caiu aquela pedra desse tamanho e umas outras menores. E aí eu não quis esperar o ser falar comigo. Falei, vai que ele vai embora, né? Falei, oi, tem alguém aí, parceiros? Aí eu ouvi uma voz, bom dia, boa noite, uma coisa assim, né? Bem alto e forte. Aquela voz assim, oi. Parecia a voz de uma criança. Entendeu? Fininha. Eu falei assim, você é uma parceira? Sim. Ah, nossa, que decepção. Qual é o seu nome? Ama. Ama? Ama. Não, peraí, é Ama. Ama. Eu vou, tá. Seja. Tem algum parceiro aí com você? E aí ela disse assim, sim. Ele pode se manifestar? Sim. Aí ele falou, sabe o trombone, no grave? Parecia meu bulldog quando resolvia falar com a gente lá. Eu falei, eu não quero mais falar com o senhor, por favor, porque eu não estou entendendo nada, é melhor falar com ela. Ama, vamos conversar. E eu já me precipitei a fazer pergunta, eu quero saber se eu vou cumprir esse compromisso, que é esse, aquele outro. Sim. Ah, tá. Você tem certeza? Sim, nós temos certeza, entendeu? Falei, porque é um compromisso muito sério, muito grande, e eu nem sei se estou preparada para isso. Sim, você está. Eu falei, nossa, com que olhos ela me vê, né? Mas em alto e bom português, físico, ouvindo, isso é para o pessoal entender direito. Esse aí é que é a coisa nossa. Ela estava assim a uns 2 metros, 2,5 metros no máximo de mim, entendeu? E aí ela falou assim, ela respondeu as minhas perguntas, sim, e disse assim, prossiga em direção às sondas. As sondas é um lugar aqui, tá? Um ponto. Mas no meio do caminho, ela falou comigo de novo e disse assim, olhe para o som. Olhe? Para o som. Para o som. Eu não sabia se era chão, se era céu. Som. Eu achei que era chão. E eu tinha visto um filme muito interessante, que o menininho, lá as fadinhas, a grama ficava toda translúcida, colorida, brilhante, com umas bolinhas assim. Falei, eu acho que eu vou ver aquilo. Aí eu olhei para o som, botei as mochilas tudo no chão, né? E flexionei bastante para ficar olhando para o chão, e ela fez assim, olhe para o céu. Entendeu? Aí eu fiquei em pé, botei a mão aqui, fiquei olhando para o céu, aquela escuridão da frente das árvores. De repente, imagina uma árvore frondosa e um círculo em cima da árvore que era do tamanho da copa da árvore. Eu já vi isso também. Já viu, né? Já. Pá, redondo. Pá, quadrado, outro. Pá, elíptico. Não, era elíptico. E aí eu parei assim, fui olhar para um lado do outro para ver aonde que estava a multidão vendo aquele espetáculo, entendeu? Eu falei, não, isso é só para mim? Era só para mim, entendeu? É uma coisa que você nunca esquece, né? Então teve todos esses padrões prata, né? Esses flashes grandes, e aí prossiga, vá para as sondas, tem gente te esperando lá. E aí eu fui, nem sabia onde que eram as sondas, entendeu? Fui andando, falei, deve ser por aqui, aí tinha alguém lá na sonda, tinham 3 pessoas. E aí eu voltei com essas pessoas, né? Então, quando eu cheguei, tinha um monte de gente no refeitório me esperando, foi filmado isso aí.
Então, esse foi o primeiro passo. Daí eu... Primeira conversação aqui. Primeira conversação aqui. Então, eu falei, não, eu tenho que vir para esse trem de malas e cuias. Mas eu tinha minha casa para vender em Santos, tinha um monte de circunstâncias que foram todas resolvidas. Essa situação aí que te fez se mudar, decidir se mudar para Campo Grande. Sim, porque não haveria condição de eu, estando longe, ter o treinamento. Porque é um negócio muito grande. Isso aconteceu com a gente também. Catarina aí. Bem, você perguntou para ela sobre mudar para Campo Grande. Eu devo mudar para cá? E ela respondeu sim. E também teve a questão do ETzinho lá no quarto, em casa, aquele físico que botou a cabeça na sua. E também foi um dos passos que te trouxe aqui. Isso. Vamos lá. Prenúncio, né? Antes dessa conversa aqui. É que a gente está fazendo essas coisas porque a Catarina, que é filha, está lembrando de alguns detalhes. Então a gente está dando os complementos aqui. Exatamente. Antes disso tudo acontecer, eu estava na minha casa em Santos e tinha esse ETzinho, baixinho assim, que de vez em quando aparecia para a Catarina. E, inclusive, a Catarina, um dia desse eu falei isso com ela, ela falou, não, mãe, não foi bem assim. Foi assim, sim, eu lembro. Nossa cachorra tinha morrido. Uma Rottweiler fêmea, que era... Não, era uma policial, né? Uma policial que era do meu filho, né? Ele ganhou e um ano depois a Catarina nasceu. E a Catarina conversava com ela, mostrava desenho. Se gostou, Flica? Aí a Flica piscava, aí ela gostou. E, sabe, uma coisa assim. De vez em quando ia para o canil dormir. Onde que está a Catarina? Está dormindo na barriga da Flica, dentro do canil. Uma coisa. Então era esse amor eterno. E a cachorra tinha morrido. Por causa de fogos de artifício, ela já estava com uma idade, né? Ela teve um ataque cardíaco, mas ficou no portão esperando a Cacá, que tinha ido com a empregada comprar alguma coisa ali no barzinho da esquina. Cacá voltou, ela balançou o rabo, olhou para Cacá, meu filho chegou em seguida e aí ela morreu. Ela estava esperando os dois, entendeu? Então, mas o que eu ia falar da morte da minha cachorra? Você ia falar do... Catarina, o ETzinho aparece na frente dela, ela sentada na cama, no nosso quarto, cama de casal, grande, e ela abraçada com o travesseiro, que até hoje ela chora. Abraçada com o travesseiro e o ETzinho. Fique calma, mas ele estava bem assim, desfiguradinho, parecia um reflexo de espelho, né? Sim. Não sei o que eles pegou o travesseiro, você que pafitu, sabe? Jogou no teu Quero travesseiro? saber se deixou minha cachorrinha morrer, você não sei o quê, some da minha frente, eu não quero conversar com você. Eu fiz todas as malcriações possíveis. Que idade, mais ou menos? 11, 12 anos. 11, 12 anos. Isso. Aí, fez essa malcriação com o ETzinho. Falei, mas Catarina, você não podia ter feito isso, ele é um ser de luz, eu não quero saber. Estou na minha cama, dormindo, a Cacá estava dormindo comigo nessa época, e eu dormindo do lado de lá, né? Estou dormindo e escuto, assim, tipo 3h30, 4 horas da madrugada, ali, hoje são prédios, compraram todas as casas, derrubaram todas as casas, toda casa com piscina, sabe? Sim. Então, eram terrenos melhores, mas precisaram comprar todas para fazer o prédio lá. E essa questão de derrubar os prédios e tudo mais, a gente já estava para vir. Estava sabendo que ia sair dali de alguma forma, né? E eu escutei aquele barulho muito forte de um motor. Abri os olhos assim, assustadas, né? Mas fiquei deitada, tentando ouvir o barulho de novo. E o barulho não veio. Fechei os olhos, adormeci. E o barulho voltou com muita força. Quando eu abri os olhos, tinha um extraterrestre, baixinho, parecido com o da Cacá, acho que era o mesmo. Ele estava procurando alguma coisa na minha cabeça, como se a minha cabeça fosse um baú. Ele estava com a cabeça dele dentro da minha cabeça. Ele estava em pé do lado da minha cama, mas as nossas cabeças estavam, sabe? Interlaçadas. E aí eu fiz... E ele fez também, sabe? Assustado assim do meu lado. E eu fiquei olhando aquela, falei, meu Deus, mas olha o pescoço dele como é fino, como que aguenta essa cabeça tão grande? E a mãozinha dele só tinha 4 dedos e era mais comprida do que o joelho, entendeu?
com bracinhos. E ele era cinza claro, quase branco. Aí eu fiquei olhando para ele ficou olhando para mim e a gente ficou assim, mas eu não tinha frequência ainda desenvolvida para segurar o contato. Sim. E ele foi apagando ali na minha frente. Nossa, aí a Cacá acordou, eu contei o contato, né? Esse contato foi um precedente também para mim vir para cá. Isso foi antes de tudo. Ainda não tinha vindo, ainda não tinha nada. Foi uma coisa que aconteceu. Sei lá o quê. Depois que eu perdi o contato visual com ele, que foi colocado um código dentro da minha mente para que eu pudesse vir. Né? Eu sou muito teimosa também, sabe? De repente, para amaciar a sua teimosia. Exatamente. Né? Bom, Um mês depois, ela viu a palestra do Carlão. Olha, Catarina está falando aqui que um mês depois desse evento foi quando vocês foram na palestra do Carlão, que pela primeira vez souberam sobre o Projeto Portal sobre o Jurandir. Ou seja, deram uma maciada para você exatamente. aceitar mais fácil. Inclusive, teve um outro acontecimento que foi o Adolfo, meu irmão. Sim. Ele viu um ser que a gente chama de reptiliano, né? Na estrada de Santos para São Paulo. E quando a gente foi na palestra do Carlão, uma das imagens que ele mostrou era exatamente a descrição do que o meu irmão viu na estrada. Olha que coisa. Nós estávamos falando de um deslocamento que a gente estava em Santos para São Paulo, eu acho que era de São Paulo para Santos, porque a gente estava descendo. Né? E eu estava dirigindo. Do meu lado aqui tinha um assessor meu e no banco de trás tinha um outro assessor com meu filho. Sabe aquelas placas de trânsito da Dersa, né? Verdes, assim, com um contorninho branco, escrito em letras brancas, mas lá no abismo, presa na altura da estrada, né? Aquela placa forte. E eu nem estava olhando para a placa, porque eram muitas curvas, né? E aí, aquele reptiliano de 1,80 m, 1,90 m, sei lá, Mas não era aquele lagartão, como o pessoal mostra. Lagartão. Lagartão mesmo? Lagartão mesmo, com olho, cara humana, olho humano. Entendeu? Olha. Ele pulou lá debaixo do abismo e com as patas de trás, os pés, digamos, né? Segurou primeiro na placa e depois botou as mãos. E olhou para o meu filho dentro do carro. Olho no olho. Entendeu? E o meu assessor que estava do lado, não sei se ele não fez xixi na calça, mas aconteceu alguma coisa ali. E o meu filho ficou, mãe, que foi aquilo, né? Eu falei assim, eu não vi, né? Porque eu estava na estrada. Ele descreveu, eu falei, aquilo foi um reptiliano que fez contato visual com você. Se acalme, está tudo bem. Né? Porque para o meu filho já tinha aparecido na cobertura, nós tínhamos uma cobertura, no terceiro andar na casa, para botar uma piscina que eu nunca botei. E meu filho às vezes ia lá, a Cacá, e apareceu para o João Adolfo pedras discóides, não foi isso? Apareceram as pedras discóides para o meu filho, lá na cobertura, sabe? Ele avistou várias naves, muita coisa. Mas eu sei que um dia ele vai ter que vir, entendeu? Porque ele está na trilha. Então, assim, você vai sendo cercado, né? E as pessoas mais ligadas a você são cercadas também, né? E nós viemos para cá. Depois disso, que foi outra coisa muito interessante que aconteceu, Catarina. Depois do contato com a AMA, aí... Essa do Adolfo foi anos antes, a senhora vice-prefeita. É. Tanto que ele descreveu, ele ficou apavorado, porque assim, era um cara... Ele não viu detalhes do rosto, mas as pernas eram de saco, musculosa, enorme. E o cara deu um salto com mais de 2 metros de altura para cair lá no Anchieta, lá embaixo, que era nos precipícios. E ele ficou com isso na cabeça. Quando a gente foi na palestra do Carlão, uma das descrições que ele deu era de um ser assim, mostrou um desenho que era então é tipo um homem-sapo, era né? tipo um homem. Tá, agora que eu estou entendendo. Era todo musculosão. Sim, assim, musculosão, forte, mas parecia um homem-sapo, né? Ele não viu detalhe do Não só jacaré. Não era jacaré. Não era desse... Não era Porque jacaré. porque tem muita gente que usa essas descrições de lagartos, que eu digo assim, tipo um dragão, tipo um dinossauro, umas coisas bem... Isso aí não, é como se fosse um homem-sapo. Entendi. Eu não o vi. Sim. Eu me baseei na descrição do meu filho. Mas tem uma descrição também de uma raça aqui que é mais parecendo assim um homem-sapo mesmo.
Ele era inteligente, o olhar dele era de Sim, não, com inteligente certeza. e tal, entendeu? Sabia o que estava fazendo Sim. e sabia qual recado estava andando pro meu filho ali no banco de trás do carro, Sim. imagina. Então, um negócio assim, foi muito interessante, viu, gente, isso daí. Marcou meu filho para sempre, ele nunca esqueceu, né, até hoje. Não, então, era um ETzinho, bem da tua cabeça e tal. A gente foi teve o Carlão e aí a gente foi pra Dáquila. A gente foi para Dáquila. Aí em Dáquila tem um entendimento, coisa assim, mas foi o contato de compromisso. Foi em 2008, acho que foi na época que tu pegou também lá no Mangueirão. Sim. Acho que foi na viagem. Isso. Não, o compromisso meu foi fora de viagem. Então, fora de viagem. O meu foi lá no também. Mangueiral, né, alguma coisa assim. Foi no Manguezal. Manguezal. Depois disso foi aqui na Nas Sondas. Mangueiral. É. O certo é Mangueiral, né? Esse que a gente chama Manguezal. Você onde que fica isso, gente? Não vou nem cortar aqui, hein? É. Não vou editar essa parte não, que acho que vai dar até para ouvir Catarina falando aqui. E aí teve essa parte do compromisso e aí começaram os direcionamentos. A gente começou a ter que vir sempre pra cá. Mas- Foram muitos compromissos, né? Na verdade, foram muitos compromissos. Eu nem vou colocar nessa lista. Recebidos diretamente dos parceiros. Dos parceiros, né? diretamente. Em alto e bom tom, bom português, tudo o pessoal entender, Com não certeza. é? É físico, gente. Exatamente. Né? Mas nós somos os terraplanistas, né? É verdade. Então, assim, a gente começa a ficar... O seu coração começa a ser trabalhado para esses contatos. E no momento que você sabe que vai fazer um contato assim, você sente alguma coisa aqui e você sente também uma energia, uma alegria interior, uma expectativa que é maior do que você. Tá? Então, você atravessa a água a pé. Qual foi, então, vamos dizer, o contato, a conversa, ou a experiência mais que te marcou aqui em Dáquila? Já você, Olha, residente de Campo Grande e tal, nesses anos todos, o que marcou mais, assim, você? nós tivemos, eu e a Catarina, muitos contatos, só nós. Sim. Entendeu? Com o Bilu, contato, com tudo mais, né? Mas o contato, assim, que eu achei mais forte foi do planejamento futuro. Na época nós éramos Projeto Portal, Sim. de Dáquila. Como seria Dáquila? Como nós teríamos que organizar, nós tínhamos que fazer um percurso, nós fizemos 2 vezes. Primeiro, nós não tínhamos os detalhes minuciosos, mas eram os pontos mais pontuais aqui, pedra fatiada, pedra derretida, não, como que é? A pedra fundida? Pedra fundida, pedra da aliança, enfim. Ponto São vários pontos aqui da fazenda. Ponto do plasma da Lilith. Plasma da né? Lilith. Então, eram vários pontos, e eram 27 minutos em cada ponto, e eram vários pontos. Tanto que a gente começava, tipo, 2h30, 3 horas da tarde, terminava 7, 8 horas da noite, entendeu? E era um em seguida do outro. Então, nós fizemos a primeira vez, mais ou menos, e a segunda vez foi mais forte. Na segunda vez, estava especificado, bem detalhado, os pontos e nós íamos desenvolver o projeto para que nós pudéssemos caminhar. Felipe, você lembra quando começou o MDPL? Você lembra mais ou menos quando começou? Não lembro. A data? Nós também não conseguimos lembrar. Mas, enfim, nós então sentávamos nos pontos durante aquele tempo, papel na mão, entendeu? E principalmente a Catarina escrevendo, mas eu também anotando, e observávamos os barulhos ao redor, pedras caindo e tudo mais, naves no céu, né? Ventos, sabe? Queda de temperatura e toda essa coisa. E nós começamos a anotar isso daí. Nós tínhamos que discutir o futuro. Então, nós, ali, nessa discussão, implementamos como que se diz de futebol? Os campeonatos do MDPL. do o que MDPL, é feito hoje aqui. que é feito Campeonatos naquela hoje. época. Eu nem lembro quando é que foi que começou o MDPL, mas Eu também não lembro. a gente... Mas tem vários anos isso. Então a gente falou, deveriam ter campeonatos, sair para fora do município, levando as pessoas com camisa dos times. Isso tudo foi nós ali que falamos. Quais foram os outros assuntos, Catarina, que nós
todos os assuntos que estão hoje aqui, inclusive, muito interessante, governo do bem, né? Nós teríamos que implementar uma maneira de trazer a população, né? Uma maneira simpática, agradável, lúdica de trazer todo mundo. E então eles recomendaram que nós fôssemos primeiro montar um ponto em Rochedo, outro em Corguinho, outro em Campo Grande, para começo, né? Então, Elisa, o que mais te marcou? Qual foi o trabalho que mais te marcou aqui na fazenda, aqui em Dáquila? Foi o direcionamento de um trabalho de 27 minutos em cada ponto, vários pontos aqui dentro da fazenda. São pontos de trabalho. Pontos de trabalho. Todos são pontos de frequência alta aqui dentro de Dáquila, né? E nós tínhamos que fazer 27 minutos anotando e criando esse futuro, Sim. que seria o preâmbulo do governo do bem. Sim. Né? Então nós íamos com anotações, com gravador, com tudo, e cada vez... E tem um livreto nosso, interno, que os pais do Felipe fizeram contato com as divindades altas, né, de alta estirpe, receberam orientações para todos em Dáquila, mas se a pessoa não tiver super bem, tiver uma oscilação de idade e tal, a frequência cai um pouco, né? E então o Felipe teve que transcrever para os pais, que alguns pontos eles não conseguiam ouvir 100%. Porque a gravação, assim, tudo nosso é gravado. Para quê? Para manter a fidedignidade do texto, das informações. Então, eles estavam conversando, não é, com esses dois seres, não é? E, assim, são mais velhos, não dá para lembrar palavra por palavra. Por isso que é tudo gravado. E como também tem uma certa idade, não estão acostumados, quem fez todas as transcrições fui eu. Eu pegava a gravação, ouvia e fazia as transcrições todas. Ele tem paciência, tá, gente, para fazer isso. Não, mas é fantástico. Então, nós, cada vez que acontecia alguma coisa, a gente ia no texto, né, e marcava no texto do livrinho transcrito. Desse livro, dessa transcrição que eu qual fiz foi desse o contato. ponto. Contato com Lilith e Emanuel, tá? Então, tudo isso teve um desenvolver de caminhada aí, que nós chegamos no... O que ficou explícito para a gente? Desenvolvam um projeto para futuro, para vocês irem para a população, o governo do bem, e para vocês conseguirem trazer a população para vocês. Tem que ser uma coisa agradável, simpática, alegre, né? Jogos de futebol é uma coisa que o Brasil gosta, né? Mas nesses trabalhos todos vocês tiveram interações, não é? Todos os trabalhos. Muitas interações. E assim, a última etapa, no dia da conclusão, né, de todo esse percurso, foi no ponto do plasma nas sondas. Nessa época, nós íamos de carro ou não tínhamos carro? Aqui. De carro. Então nós fomos... A primeira a gente foi a pé. Mas aí nós fomos para o ponto da Lilith lá, que é bem mais longe, né? E é uma área que cercada de árvores, né? Você fica quase que num cerco redondo de árvores altas. E eu estava até um pouco assim, preocupada, assim, de algum bicho, né? Aparecia ali no meio da mata. Mas aí, quando nós concluímos, nós falamos, e aí, parceiros, está concluído. Vocês estão satisfeitos? 27 naves aqui em cima. 27 naves num círculo relativamente, de 3,5 metros de diâmetro de céu. Todas essas naves. Eu estou emocionada porque é uma coisa que nos emociona. Quando a gente sente que realizou um trabalho e que foi positivo o resultado. Né? Foi muito gratificante esse trabalho. Até hoje é gratificante. E de vez em quando, assim como a gente tem que ver o livrinho da Lilith e do Emanuel que você transcreveu, a gente tem que dar uma olhada. Eu só fui dar uma olhada porque você me convidou para a entrevista. Senão eu não ia nem olhar. Mas, gente, eu vou chegar em casa e vou cair em cima de novo desse livrinho que nós fizemos, que foi esse compromisso, porque tem muita informação que precisa ser
decodificada ali, entendeu? Ela é muito mais ampla do que o que está escrito ali, né? E, então é isso, nós chegamos até aqui, né? Muitas coisas que hoje estão acontecendo ou estão para acontecer foram escritas ali, com a presença dos parceiros, a observação deles, todo o tempo eles estavam interferindo, né? Todo o tempo eles estavam nos direcionando, né? Foi um trabalho muito lindo e era assim uma época que era mais ou menos pouca gente, né? Para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos aqui na fazenda com 1.300, 1.280, sei lá. Gente, eu não sei, nunca vi tanta gente aqui. É gente para todo lado. Houve época que quando nós tínhamos 400 pessoas aqui, nossa, tá cheio de gente, 400 pessoas, né? Depois passou para 500. Essa viagem foi uma surpresa, mas já é decorrência de um trabalho que está sendo feito pelos parceiros, pelas divindades, pelos nossos... O que a gente chama de divindade, gente, são seres de nona dimensão, tá? Só para... É um linguajar que a gente criou, que adotou para facilitar, né, o entendimento aqui também. Quando a gente está falando que tipo de ser, que é, para a gente resume com essas terminologias aí. Mas aqui é tudo certo, certeiro, da mesma maneira que eu estou segurando esse copo de água na mão. A presença dos parceiros aqui conosco, nossos professores, nossos mestres, nos direcionando, nos intuindo, é muito real, viu? Aqui não tem nenhuma brincadeira, não. Aproveitando, como é conhecidíssimo aí no Brasil, é Bilu, Biluzinho. Exatamente. Qual foi a experiência que mais te marcou com o Bilu? E são várias, eu sei que a gente tem... Aqui a gente tem centenas, o pessoal mais antigo são centenas de interações, mas sempre tem algumas que marcaram muito. O Biluzão com a Brina foi... nós estamos falando, recordando aqui, né? Botando a cabeça para funcionar. O Felipe e o pai dele e tal, era o grupo da Lilith e do Emanuel. Não, nós éramos do grupo do Emanuel. Do Emanuel, que é o grupo dos meninos, dos homens. Não, mas tinha mulher também, Viviane, tinha Luciana, Vera Tolentino, minha mãe, Odir. Verdade. Zé Roberto, tinha um pessoal no grupo do Emanuel. Grupo do Emanuel. E o grupo da Lilith era o grupo das mulheres, né? Digamos assim. Tinha homens? Tinha os perdidos. Tinha os perdidos, entendeu? No grupo da Lilith. Nesse dia, houve a junção dos dois grupos. Nós nos encontramos nas sondas, não foi? Sim. Juntou ali todo mundo. E o Bilu, apareceu o Biluzinho, depois ficou o Biluzão com 4 metros de altura. Tirou a garrafa de... Que aqui a gente tem que... A gente estava junto. Esse contato a gente estava junto. Exatamente. Maravilha. Ótimo que aqui tem 4 pessoas, porque está a Viviane aqui controlando a câmera, que o Bilu ficou cutucando ela. Viviane, você quer ver Biluzão? Que o Biluzão ficou de 1,40 m, 3 de média altura, e Viviane até hoje tem medo. Porque ficou olhando aquilo e falou, como assim? E a Brina antes. Estávamos todos no ponto. Isso aí. Você estava lá também. Exatamente, estava lá também. Né? Então, esse dia foi muito marcante, né, Catarina? E teve um momento que eu resolvi, Bilu, e a questão política? E aí ele falou assim, é necessário, Elisa, que você esteja lá. É necessário. E uma pessoa do grupo interrompeu, porque ninguém quer saber de política. Né? As pessoas acham que é um assunto chato, não querem entrar nisso. Uma pessoa do grupo interrompeu e o Bilu, não. Elisa e Bilu estão conversando sobre política. É muito importante. Deu uma carraspana e voltou ao assunto da política, dizendo que era necessário, que era importante que eu estivesse lá. Né? Eles citam muitas palavras, eu estou falando se eles citam, porque várias vezes, muito depois disso, até hoje, eles citam essa palavra. É necessário que você esteja lá. Entendeu? E uma ocasião, claro que eu não me sinto assim, do jeito que eles falam, entendeu? Superwoman, né? Eu não me sinto assim. Eu acho que eu tenho falhas terríveis, profundas, mas eles garantem que eu estou pronta. Você está pronta. Você está mais do que pronta. Ai, meu Deus. Faça com que eu acredite nisso, entendeu? Porque você... Talvez seja até bom você não achar que está tão pronto, entendeu? Você ter essas oscilações, porque o seu lado humano, né, também que está aqui, nesse ambiente da Terra, principalmente hoje cáustico, sempre foi cáustico,
Mas hoje está visivelmente cáustico, né? Então, é bom que você tenha sempre o pé no chão, os 2 pés, para você dar passos certeiros, mais certeiros possível, né? Vocês não saírem por aí, nós, no caso, né, que teremos que tomar algumas medidas. Não sair por aí achando que é Deus, que é o rei dos urnos, que vai resolver tudo no segundo, não. Nós tivemos muitos eventos aqui interessantíssimos, coisas que mexem com você, né? Um deles foi a minha lanterna dentro do quarto, que nós temos que ter lanterna. Estava dentro do quarto, pendurei num ganchinho, na frente da minha cama, aquela lanterninha. E a Catarina, minha supervisora, ela falou, mãe, cadê a sua lanterna? Eu falei, não sei, mãe, você já perdeu outra lanterna de novo? Mas, meu Deus, o senhor brigou comigo, ficou brava, porque eu tinha perdido a lanterna. E eu falei, meu Deus, eu tinha certeza, conversa interna, que eu pendurei essa lanterna aqui, cadê a lanterna? Ah, perdeu, deixa. E nesse dia 12 de dezembro, foi 12 de dezembro? Foi antes. Foi um trabalho que nós fizemos ali na estrada aqui de entrada, né, que passa na frente do trono, na frente da lajinha e tal. E tinha ali umas 300 pessoas sentadas. O Bilu estava na lajinha com o Urandir, não sei quem, não sei quem. E o Charles chegou com aquela lanterna azul. Falou, gente, essa lanterna é de alguém? Era a minha lanterna. Falei, é minha lanterna, tá vendo? Minha lanterna, ó. Para ela, cutuquei ela. E aí é para você entrar aqui. Aí eu entrei lá dentro, né? E o Bilu estava lá. Disse, Elisa, essa é a luz do governo, né? Simboliza a luz do governo. O Bilu pegou a lanterna no quarto. Sim, detalhe importante. O Bilu pegou a lanterna dentro do quarto. Ele que tirou a minha lanterna e eu levei bronca porque ele tirou a minha lanterna do meu ganchinho perto da cama. E teu quarto estava trancado, estava fechado. Com a gente lá dentro. Com vocês lá dentro. A gente lá dentro. A lanterna sumiu com a gente dentro do quarto, tá? E então, depois apareceu à noite, nesse trabalho que íamos fazer todos, né? E a lanterna foi devolvida, então eu tive que sair do grupão que estava aqui, subir uma escadinha e fui ali no meio do mato, onde estava o Urandir, o Bilu e outras pessoas, e foi feito ali é como se fosse acorde, vocês têm que trabalhar juntos, né? Tem que ter harmonia, tem que ter união, tal, e essa lanterna, a luz. Eles sempre fazem esse tipo de ação simbólica, entre aspas, que aparentemente parece ser impossível, mas justamente para... Exatamente, inclusive... nos dar essas dicas. Foi quando esse assunto... Aliás, essa ação que o Bilu fez foi quando ele mudou o nome de Governo do Bem para as comissões. Isso, não é? isso. Aí foi mais ou menos 2016, 2017. E é vamos dizer, uma nova maneira que os parceiros estão nos passando de como que tem que ser a administração nossa, pública, vamos dizer assim, né? Para não entrar... É uma alternativa que eles estão começando a nos propor para que a gente venha propor a vocês também. Exatamente. E o Felipe estava falando que eles trabalham muito com simbologismos, né, e tal. Isso. É com ações simbólicas que tem uma... Isso. Então, houve, inclusive, nós tínhamos um grupo chamado Grupo da Política, Da Política, né? Isso, o Grupo e da nós Política. estávamos reunidos em cima do morro e o Felipe começou a filmar o Bilu. Isso. E o Bilu apareceu uma caveira, um esqueleto. Isso. Depois o Bilu explicou que ele estava ali representando a fome do mundo, né? Ele estava representando a fome do mundo, principalmente das crianças, né? Esfomeadas e tal. O que ia acontecer com o mundo se nós não fôssemos os catalisadores de uma mudança de paradigma. Vamos botar dessa maneira. Isso. Ou seja, teríamos que implementar esse governo do bem, né, a favor das pessoas, a favor do equilíbrio da terra, de uma maneira muito com o coração, com a alma e com a inteligência. Então, nós temos que dar um jeito nisso. Isso não pode ser passado por trás. Temos que propor vamos dizer, uma alternativa ao que vocês estão vendo, né? Exatamente. Então, é o esforço que a gente está tendo também. Então, nós tivemos várias experiências, né? Vários trabalhos. Eu falo experiência, mas são trabalhos para nos adequarem, né? Não sei como eles mexem na gente, para você se adequar àquele direcionamento.
Então, um desses trabalhos foi feito no que nós chamamos aqui de eucaliptos. Por sinal, agora arrancaram os eucaliptos. É uma região aqui que tinham plantados eucaliptos, tá? Eram vários eucaliptos, bem altos, né? E havia uma cerquinha atrás, estava chovendo, chuviscando forte, era frio, e eu tinha que ficar ali 4, 5 horas sentada. Todas as outras pessoas da fazenda tinham trabalho no outro lado da fazenda, bem longe, então eu fiquei ali abandonada mesmo. E minha filha foi me levar até lá, ficou preocupada em me deixar sozinha, entendeu? Tinha que fazer, né? Fiquei sentada de costas para essa cerca e aí eu comecei a olhar para as árvores e tinham parceiros que eram do tamanho dos eucaliptos. São os Betamix, que inclusive eu já tive experiência com eles também, são bem altos. Bem altos. Podem chegar a 12 metros de altura, pessoal. Mas eles tinham um jeito de tão bonzinho, sabe? Dava vontade de você falar, baixa aqui para me dar um beijinho, né? E eles eram grandões e tinham outros que tinham 1,80 m e tinham os baixinhos também, tinham muitos seres diferentes ali, né? Todos parados observando a mim. E num determinado momento, que a chuva incomoda, né? Então eu não estava de guarda-chuva, eu botei só uma coisa assim, fiquei ali. Atrás de mim, é como se eles pegassem uma madeira forte, dessa espessura, e quebrado no joelho, entendeu? Até eles chegaram atrás de mim e fizeram pá! Gente, eu dei um salto da cadeira, parecia uma bola, entendeu? Fiquei em pé. Falei, parceiros, vocês querem parar de fazer isso comigo? Eu não quero mais ninguém me dando susto assim, né? Mas aí eu me acalmei, não era um medo, era só uma reação, né? Aí sentei ali, fiquei para complementar o tempo. Quando o tempo já estava acabando, ali em frente, agora tem umas casas de madeira pré-moldadas. Naquela época não tinha nada, né? Era vazio. E eu vi como se fosse uma tubulação grande, assim, de uns 3 metros de diâmetro, que viria aqui, parava, tinha um vazio a céu aberto e continuava lá. Por que eu estou falando isso? Porque o ser de Gemos saiu aqui, aí ele apareceu. Andou e desapareceu, como se tivesse entrado nesse tubo, entendeu? E eu falei, não, eu vou lá. Peguei, fui lá, fui olhar se tinha alguma coisa e chamei, mas ninguém veio. Então, aí eu voltei e sentei. Né? Acabou o trabalho, minha filha já estava ali para me pegar, né? Embaixo da chuva. Então esse foi um trabalho muito interessante e muito marcante para mim. Um outro trabalho também que nós tivemos, eu não estou contando aqui nem metade para vocês, tá? Estou contando só assim uns 10%. Então, desses vários trabalhos, entre esses vários trabalhos, eu e a Carol, uma loira linda, que não está mais em Dáquila, mas ela era nossa parceira aqui, nós fomos designados para fazer esse trabalho na beira do Laguinho das Sondas, né? Fizemos esse trabalho ali e eu vi alguma coisa e eu desenhei no caderninho uma mão segurando uma tocha, mas eu não estava vendo conexão com a realidade ao meu redor. Então, deixei registrado ali, subimos o morro e fomos lá para cima fazer uma segunda parte do trabalho, que era passar na trilha, né? E nessa trilha, a trilha é longa, né? Então, essa trilha vem, você passa ali sozinho, foi parado... Trilha do Rankstar, né? Trilha do Rankstar. Uma trilha que tem em cima do morro. Então, nós estávamos passando na trilha e na metade da trilha começa a vir transversalmente, acho que era um leão que estava vindo avançando sobre nós, quebrando todos os galhos e eu fiquei parada. Falei, meu Deus, se aparecer um bicho enorme aqui, um tamanduá gigante, sei lá eu o quê, eu vou fazer o quê? Era o Urandir, entendeu? Falei, Urandir, que horror, que susto. Aí ele falou assim, bom, vamos ver aí. Ele botou o dedinho assim na testa da Carol, falou, o que que você tem que confirmar, né? Ele disse assim, a questão da Joana d'Arc, né? A questão da fome no mundo, o trabalho da Joana d'Arc também era um trabalho político, né? E aí ela confirmou. Aí falou, e você, Elisa? Eu falei, bom, presidência da República? Aí ele disse assim, agora é liderança mundial. Eu achei pesado, sabe? Mas foi, confirmou e em seguida apareceu no fundo do caminho aquele homem alto que passou transversalmente. Você só vê o vulto negro, né? Porque não tinha luz ali. E o Urandir, quem foi? Eu falei,
foi gêmeos. Eu achei até engraçado, porque eu confirmando para o Urandir que era gêmeos, entendeu? Porque o Urandir conhece os seres todos, fala com eles, que nem eu tô aqui com o Felipe, ó, segurando no Felipe e falando, né? E a esposa do Felipe aqui atrás da câmera, anotando as coisas e vendo o que pode melhorar, né? Então, assim, era uma coisa palpável. Então, teve essa coisa que mexeu muito comigo, porque toda hora tem alguma coisa que realinha você naquela direção, entendeu? A Catarina tinha ido para um trabalho, já era de noite, assim, tipo meia-noite, sei lá, e eu estava no quarto, né? Ar-condicionado ligado, eu lá quietinha, e aí veio aquela pedra. E eu falei, nossa, levantei, abri a porta, olhei, não vi nenhum sinal de... Pedra na porta? É. Aí eu fiquei ali pensando e veio aquela vontade de levantar e ir no meio do mato, ver alguma coisa lá e tal. Nossa, vou, não vou, nossa. Levantei e fui. Inclusive eu estava sem carro e era meio fim de viagem, então não tinha quase ninguém na fazenda. Aí levantei, fui andando. Quando chegou ali perto da subida da casa do Urandir, apareceu o Bilu. Né? Falei, Bilu, é você? Não, é o eu sou eu. Eu sou eu é quando está o Bilu entrelaçado com a parceira dele, que é a Isa. Isso. Aí fala, eu sou eu. É. Aí eu falei, tá, é você e a Isa, né? Ele disse assim, eu sou eu. Eu falei, tá, Bilu, você e a Isa, tá certo. O que você quer? Ele disse assim, ó, quero passar um medicamento para você tomar de cálcio, de não sei o quê, né? Por causa das Suplemento. Suplemento, por causa de articulação e tudo mais. E passou uma orientação assim e tal. E ao mesmo tempo, enquanto a Catarina estava lá com o Urandir, num outro contato, deram uma pedrada no Urandir, não foi? Deram uma pedrada no Urandir. E o Urandir falou, você está fazendo contato com a sua mãe e está me dando pedrada por quê? O que eu tenho a ver com isso, entendeu? Mas foi avisado para ele que nesse momento estava tendo contato comigo lá num outro ponto, não tão distante assim, entendeu? Então eu achei interessante a maneira como eles nos abordam, né? Eles abordam a gente de várias maneiras, né? Inusitadas, né? Bem inusitadas. Até para nós que estamos aqui quase Exatamente. o tempo todo, né? E vai chegar o dia que nós vamos mudar para cá, suponho, entendeu? Porque eu já achei uma audácia sair de Santos e vir para cá. Porque pro meio do mato, né, gente? Literalmente aqui é o meio do mato, né? Mas a gente mora em Campo Grande. A gente mora em Campo Grande, por enquanto. Então é isso aí, pessoal. A gente está aqui no meio de uma cena, uma atividade de campo. Não dá para se estender muito, tem muita história, muito contato, mas a gente vai fazer uma segunda parte depois. Eu ainda tenho que entrevistar a Catarina, a filha, que também tem muita história. O tempo aqui é meio curto, a gente tem que dar uma exprimida. Agradecer a Elisa, a disponibilidade. Vamos ficar na guarda, pessoal, para os próximos vídeos. Foi um prazer, foi um prazer. Valeu, obrigado.